Hoje nós estamos iniciando a campanha, que é esta campanha de 7 semanas da cura profunda. São 7 semanas, começamos hoje, mas nós tivemos 3 semanas preparatórias para esta campanha. Se você quiser, lá na nossa página do YouTube, no nosso canal do YouTube, do canal do Grupo de Oração, Filhos de Sião, lá no canal, você vai ter uma playlist. Você vai direto nessa playlist, que ali tem a pregação do dia. Não tem a reunião inteira, não tem todos os momentos de oração, mas tem um pedacinho, alguns pequenos momentos e a pregação. Aqueles que não participaram da preparação, se você tiver um tempo durante a semana, um momento que você quiser, ou às vezes até você está trabalhando, mas consegue ouvir, entra lá no nosso canal do YouTube, pega lá na nossa playlist Campanha da Cura Profunda e vai nas 3 semanas de preparação. E vai ser importante quem não participou, porque isso dá uma estrutura melhor para fazer a campanha nestas 7 semanas. Se você não quiser ou não puder, não tem problema também não. Importante que você faça o esforço, evidentemente que não dá para saber 7 semanas como é que vai ser todas as semanas para a gente, de fazer a campanha inteira, para que ela possa ser todo esse processo. Eu costumo dizer que é como se nós tivéssemos que passar pelos 3 montes da vida de Jesus. Não é? O primeiro monte foi o monte o Monte Tabor, onde Jesus leva os seus discípulos, e lá ele se transfigura na frente dos discípulos. Fica extremamente maravilhoso aquele momento que Moisés quer construir 3 tendas e nunca mais sair de lá, de tão bom que foi. Aí Jesus diz que é preciso ir adiante. O segundo monte na vida de Jesus, nós sabemos qual foi. Foi o Monte Calvário. E lá no Monte Calvário, um monte de grande glória, mas de grande dor, é onde ele entregou a sua vida por nós, onde ele morreu pelos nossos pecados, e depois nós temos o Monte das Oliveiras, que é onde Jesus ascende aos céus e vai assumir o governo à direita do Pai. Então, todo mundo, quero avisar vocês, todo mundo aqui precisa passar pelo Monte Tabor para poder enfrentar as dificuldades da vida. Fala para as pessoas aí, você tem que passar pelo Monte Tabor. Porque se tua vida não tiver um momento glorioso com Jesus, uma experiência poderosa com Jesus, um derramamento poderoso do Espírito Santo, você não vai dar conta. Então você precisa desse Tabor. Fala aí para outra pessoa, você precisa de um Tabor na sua vida, viu? Você aí, tecladista, eu nem sei seu nome. Luiz. Você precisa do Monte Tabor na sua vida, viu? E tem mais, também eu tenho uma notícia que não é tão boa. Todos nós vamos ter montes calvários. Não esperem que vocês vão passar a vida inteira no Monte Tabor, porque não vão. Todo mundo tem que enfrentar alguma hora, assim como Jesus teve que enfrentar. Só que a boa notícia é, o terceiro monte na vida de Jesus, o Monte das Oliveiras, foi um monte glorioso que ele subiu aos céus. Então não está perdido quando você está no Calvário. O duro do Calvário é quando você não passou pelo Tabor. Já tem que enfrentar o Calvário de cara, já não é fácil. Então a campanha é isso. São 7 semanas para você subir o monte, experimentar o poder de Deus, descer o monte, que é fácil, né? Descer monte é fácil, subir de novo, enfrentar as tuas lutas, descer de novo e subir de novo e experimentar a glória de Deus. E tomara que você fique na glória. Amém? Amém. Quero que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Porque isso que a gente cantou é uma verdade, uma promessa de Jesus. Que quando se reunirem no meu nome, eu estarei no meio deles e eu escutarei as suas orações e eu abençoarei as suas vidas. Então, quando nós nos reunimos no nome de Jesus, Ele age, independente até do que a gente possa fazer, independente do que você possa pedir,
porque Ele conhece. Então, não é necessário exatamente que você peça isso, aquilo, tudo definido. Não, Ele sabe o que é melhor para você. Então, vamos começar a reunião com essa posição. Fechar os olhos, pôr a mão no coração e falar: Senhor, realiza em mim aquilo que é para realizar, Senhor. Aquilo que é o melhor para a minha vida, Senhor. Aquela cura que mais eu preciso. Aquilo, Senhor, que é necessário para que eu seja transformado. Aquilo, Senhor, que é necessário para eu me tornar uma pessoa melhor. Aquilo, Senhor, que é necessário para a minha vida ficar melhor. Porque o Senhor quer que a nossa vida fique melhor. Ele não é do desejo de Deus uma vida arrastada, uma vida sofrida. Eu sempre gosto de falar isso. Quem ensinou isso para a igreja, para nós, é porque está equivocado. Porque não é o que Jesus falava. Jesus falava: não, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Eu vim para que você seja recuperado. Eu vim para que você seja curado. Amém. Eu vim para que a sua vida seja plena. Amém. E essa vida não é a vida no céu, é a vida aqui na terra. Porque senão não tinha sentido ele falar: eu vim para você lá no futuro, você ter uma vida boa. Não, sua vida deve ser plena aqui na terra. A gente tem que ter esse entendimento para não ficar aceitando o que não é para nós, não ficar rezando de maneira equivocada e deixar que o Espírito Santo realize em nós a libertação, a recuperação, para a gente ter uma vida em plenitude. Então, coloque isso diante de Deus. Ele quer que você tenha vida e vida em plenitude, uma vida recuperada. Por isso que a gente está fazendo essa campanha aqui de cura, de cura profunda. Porque nós precisamos ser pessoas que na terra vivam em plenitude. Que na terra nós saibamos o que nós temos que fazer. Que na terra nós façamos boas escolhas, que na terra nós tenhamos força, que na terra nós tenhamos cura das coisas que nós passamos e libertação. É isso que é a oração que nós estamos aqui fazendo. Então que você diga mesmo: Senhor, eu quero ter vida e vida em abundância. Senhor, eu quero ter vida e vida em abundância. Senhor, me dá vida em abundância. Senhor, me dá vida em abundância. Esse texto, né? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. É o mesmo trecho que trata das ovelhas. E ele diz que ele é o bom pastor. Ele dá vida em abundância. Mas o mercenário também vai lá tentar roubar as ovelhas. E as ovelhas que não escutam a voz do bom pastor e saem com o mercenário são vendidas, dilapidadas, assassinadas. Então pede para o Senhor: Senhor, me dá ouvidos para ouvir só a tua voz, para que eu não seja confundido pela voz dos mercenários, pela voz daqueles que enganam, Senhor, mas a tua voz, Jesus, a tua voz, porque a tua voz me conduz para verdes prados, a tua voz me leva a águas refrescantes, a tua voz, Senhor, me protege do inimigo. Senhor, eu te peço agora, dá-me vida e vida em abundância. Amém, Senhor. E hoje a gente vai tratar, que é o que Deus me falava para a gente começar a nossa primeiro tema, começando a campanha, que é curando memórias ocultas. Que parece até um negócio meio estranho, né? O que será que é isso? Só que o Sidney falando sobre a ovelha enganada, ninguém é enganado porque quer ser enganado. Não existe isso. Todo mundo quer sair bem. Então, quando a gente é enganado, o bobinho, o que não percebeu as coisas, o que não entendeu o que está acontecendo, ele é enganado. É esses que o inimigo pega. Quem nunca foi pego pelo inimigo? Porque eu já fui muitas vezes, e eu tenho certeza que você também.
A gente é enganado por quê? Porque a gente não entendeu, porque a gente não está entendendo os caminhos da nossa vida. E quando a gente não entende os caminhos da nossa vida, nós somos enganados. Aí o inimigo fala assim, vem por aqui. Você vai e cai no buraco. O inimigo fala assim, vem para cá. Você vai e ele te agarra e te prende, te escraviza. O inimigo fala, vem por aqui. Você acredita e quando você vê, está no meio da lama. E para sair é difícil. Depois... é difícil. Se já aconteceu com a tua vida, porque com a minha já aconteceu, de eu olhar e falar assim, mãe, meu Deus, que fria que eu entrei, é difícil sair. É difícil tirar o pé daquela lama. É difícil soltar as correntes que o inimigo pegou e te colocou. Não é fácil, não. Não é simples, não. A gente tem que entender isso, para não achar que vai acontecer uma mágica e tudo vai se resolver. Tem uma coisa que eu quero começar falando aqui, que é uma coisa que eu aprendi lá nos idos 30 anos atrás, o Sidney também aprendeu, que é assim, vamos rezar pela cura, e aí falavam assim para a gente, pode ficar tranquilo, fecha os olhos, se você dormir, não tem problema, você pode dormir, que o Senhor age do mesmo jeito. E foi uma grande balela, um grande engano. Porque quando você faz isso, você não vê nada, você dorme. E quando você dorme, você perde a graça e a libertação que Deus tinha para você. Diferente por exemplo, do repouso no Espírito, né? Repouso no Espírito é outra coisa, aí é o Espírito Santo agindo. Mas esse negócio de, eu vou rezar para você, você vai sair daqui curado. Balela, engano, não é assim, não se demonstra assim. A ação de Deus não acontece desse jeito. O Senhor quer transformação e vida em abundância. Ele quer te deixar forte. Fala para a pessoa do lado, Ele quer te deixar forte. Se você ficar igual um bobo dormindo, você não vai ficar forte. Você vai ficar sempre fraco, sempre à mercê do inimigo, porque você nem reconheceu, você nem entendeu nada. Então, essa campanha, ela tem o objetivo de nos levar ao entendimento com cura. Para eu ser curado, eu preciso entender algumas coisas. E aí Deus me falava isso daqui, curando memórias ocultas. Eu quero explicar o que Deus me falava que são as memórias ocultas, para começar antes da gente fazer a oração, né? O que você entende por memória oculta? São coisas que você não lembra, são coisas que você não sabe. São coisas que talvez está gravada na tua memória da sua mãe, do seu avô, da sua avó, do seu bisavô, da sua avó. E você não sabe mesmo. Mas mais que isso, você já não sabe o que aconteceu na vida deles, porque você não fica sabendo mesmo. Só que mais que isso, o que são as memórias ocultas? São aquelas coisas que ninguém vai saber, que ninguém vai contar, que ninguém tem coragem de assumir. Vou dar uns exemplos. Por exemplo, a sua mãe, ou a sua avó, ou a sua bisavó, pode ser que, quando você nasceu, ela teve um enorme desgosto com esse marido que ela tinha arrumado, que deixava ela infeliz, que deixava ela triste. E ela jamais vai falar isso. Ela não fala, talvez, nem para ela mesma, que ela está infeliz. Sabe, tipo assim, entrei num barco furado, ela não vai falar. E você nunca vai saber, por isso que é uma memória oculta. Você nunca vai saber, porque ela precisa manter um padrão de família feliz. Então, ela vai fazer isso. Não, está tudo bem. Só que não está tudo bem, não. Está cheio de mágoa, está cheio de tristeza, está cheio de decepção. E ela, talvez, no dia que casou, ela já falou, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Só que ela não vai falar. É memória oculta. Memória oculta não vai ser verbalizada. Ela não vai falar.
vai ficar só dentro dela. Aquela tristeza, aquela mágoa, aquela raiva, muitas vezes, da situação, e ela fala assim, não, eu vou ter que aguentar, porque agora já foi, agora não tem mais jeito. Ou então, isso é um exemplo, estou dando exemplo, tá? Ou então, aquela mãe que fica sabendo que está grávida e fala assim, meu Deus, eu não quero esse filho. Ela não vai falar isso para ninguém, não vai falar, vai ficar na memória oculta, escondida. Ela nunca vai falar isso. Quem é aqui que ouviu a mãe falar, ó, eu não queria você não vai escutar isso, nunca. Mas está lá, está na memória oculta. E ela olha para aquele filho e fala, puxa, não queria esse filho. E às vezes ela faz mais ainda, porque falam para ela, toma o chá de não sei o que lá, e ela toma o chá de não sei o que lá, tentando evitar aquela gravidez, e ela não consegue, e ainda fala assim, puxa vida, eu ainda tentei não ter esse filho, mas está aí esse filho. Ela não vai falar, gente, ninguém vai falar isso. Entenda bem, isso fica oculto, escondido. Desde a minha bisavó até minha mãe, ninguém vai falar nada. Vai fingir que está tudo bem. Aliás, porque essa é a lei de Deus, né? A lei de Deus é para você ter o pai, a mãe, os filhos e viver tudo feliz, não é? Então, ninguém vai falar nada. Mas isso não desaparece, isso não some, isso não deixa de existir. Vai ficar lá, ó, na memória oculta, dentro da caixinha, que ninguém sabe, porque ninguém vai falar e nunca você vai saber, nunca. Eu tenho que deixar bem claro isso, porque você vai pensar, isso não é comigo, não, porque minha mãe falava que era tudo feliz. Mentira! Ela nunca contou a verdade. Gente, vamos ser realistas, ela não contava a verdade, porque ela tinha que enganar ela mesma, e tinha que enganar a família, e tinha que enganar aquela situação. Aliás, não é por mal, é porque ela tem que sobreviver, né? Ela precisa sobreviver. Então, ela faz de conta que está tudo bem. Pergunta se a pessoa do lado aí entendeu o que eu estou falando, viu? É coisa muito séria o que eu estou falando. Principalmente no nosso país, não na nossa geração, mas nas gerações dos nossos pais e dos nossos avós, eles tiveram que morar todos juntos, lá no sítio. Muitas vezes com o sogro, ou com a sogra, mas com o sogro, que jogava na cara o tempo todo que estava sustentando. Muitas vezes a mulher tinha que passar por essa situação. Muitas vezes o relacionamento entre irmãos, não é? Eu sei histórias, porque a gente vai rezando, Deus vai revelando, que é esse o objetivo da gente fazer a oração, e Deus vai acabar revelando muita coisa para nós, e aí você vai perguntando e descobre, não é? Vai ser difícil, porque eles não vão contar. Mas às vezes já adulto acaba contando sim uns pedacinhos, mas é bem dizendo, olha, meu pai foi embora de casa, né, meu avô, porque os irmãos tinham tramado que iam dividir todas as coisas e iam deixar ele fora. E assim por diante, quantas coisas acontecem, e outras mais trágicas e mais terríveis, e que ficam ocultas de nós. Ocultas de nós, a gente sabe por cima. Doenças que passaram, né, crises. Antigamente não havia um diagnóstico claro, nem quase de nenhuma das diversas doenças que hoje a gente consegue diagnosticar. E aí, desde o autismo até depressão. E aí, muitas vezes, era tratado com violência. Tudo isso ninguém conta depois. Ninguém conta para os filhos e netos. Ninguém conta, quer dizer, raramente se conta. E isso tudo, a gente precisa que Deus venha agir, porque Ele sabe tudo, e para Ele nada é oculto. Repete comigo, para Deus nada é oculto. E o que acontece nesse contexto? Por que as pessoas fazem isso? Porque elas querem mentir, querem enganar? Não. É porque o homem, desde o princípio lá,
do Adão e Eva, ele sabe que tem o pai, a mãe e os filhos. Isso não é nós que inventamos, ninguém inventou isso. Isso é a lei de Deus. Então, os homens sabem que tem o pai, a mãe e os filhos. E eles sabem que isso precisa ser perpetuado e que isso precisa ser passado de geração em geração. Então, como é que ele vai, sabendo disso, dizer assim para as pessoas: mas eu odeio meu marido, eu detesto aqui onde eu estou, eu detestei ter esse filho, não gostei da minha vida. A pessoa não vai assumir, porque ela tem já o conhecimento de que a família é o pai, a mãe e os filhos, e ela precisa ir bem. Então, ela vai criando um jeito de viver fictício. E tudo isso de ruim fica dentro da caixinha da memória oculta. Não vai desaparecer, só fica lá na caixinha oculta. E nunca vai ser falado. Então, o que eu estou falando aqui não é de coisas que você sabe, não. É coisas que você não sabe e que hoje você vê a sua vida com depressão, com destruição, e você não entende. Não entende por quê? Porque está na caixa oculta, porque ninguém vai te contar. Então, nós vamos depender totalmente do Espírito Santo. É Ele que vai nos trazer. E aí eu quero falar de uma estratégia que as pessoas criaram. Então, vou contar uma historinha para você, que eu aprendi e ela me ensinou muita coisa. O homem sabe que é para seguir a vida desse jeito, pai, mãe, filhos. Não é a gente que criou, Deus criou e a pessoa sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, mesmo quem não aceita, sabe que é assim que é. E aí, as pessoas foram vivendo assim. E lá no começo, talvez, antes de Caim e Abel, porque Caim matou Abel, já começou a confusão lá, as pessoas sabiam que tinham que amar a sua família. Elas sabiam que elas precisavam transmitir amor para a sua família. E aí começou o grande problema. Porque elas sabiam, elas tentaram, e a historinha conta o seguinte, que lá no comecinho, nos primórdios, as pessoas resolviam tudo com isso, elas sabiam que tinham que amar. Então, se havia doença, elas faziam o seguinte, tinha um saquinho que Deus dava para cada um saquinho para a família. Formou uma família, Deus pegava um saquinho, cheio de outros saquinhos de carinhos quentes. E aquele saquinho lá ficava dentro de casa. Ficou doente, pegava o saquinho de carinhos quentes, punha na cabeça da pessoa e ela era curada. Tinha um problema emocional, pegava o saquinho quente, punha na cabeça da pessoa e ela ficava curada. E aquelas crianças eram todas cheias de vida, todas felizes, porque ela tinha essa estratégia de cura, que vinha do próprio Deus, que era o carinho quente. Aprendi isso daí com a Cirlei, tá? Quem é daquele tempo sabe que ela contava essa história, eu estou repetindo a história que ela contava. Essas pessoas estão felizes, as crianças estão brincando tudo feliz na rua, o pai e a mãe estão tranquilos, não estão preocupados, porque está tudo bem. E a bruxa ficou observando, e viu que a estratégia de Deus era o saquinho de carinhos quentes. E a bruxa ficou só de olho e falou assim, bom, então o que eu vou fazer é o seguinte, se eles descobrirem, eles não vão fazer o que eu quero. Eu quero vender poções, ungüentos, eu quero que eles comprem um monte de coisa de mim para viver. E aí a bruxa observando, falou assim, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou falsificar o saquinho de carinhos quentes. E a bruxa fez um saco de espinhos frios. Mas era igualzinho o carinho quente. Era igualzinho. Não tinha nenhuma diferença. Então, ela pegou e começou a distribuir esses saquinhos de espinhos
frios. Presta bem atenção. Ela substituiu o carinho quente pelo espinho frio. E aí aquelas mães e pais começaram a, quando o filho ficava doente, pegava aquele saquinho, punha na cabeça dele, mas não era mais carinho quente, era espinho frio. E aquela criança nunca ficava curada, estava o resto da vida doente. E aí aquela criança ficava triste, e aquela criança tinha depressão, e aquela criança tinha tristeza, e assim ia a vida dela, até o fim da vida, com aquela coisa ruim, porque a bruxa, que podemos dizer que é o diabo, substituiu o carinho quente, que é o sentimento verdadeiro, pelo sentimento falso. Que o espinho frio tinha a cara de carinho quente, mas ele não era, ele era o espinho. E assim foi sendo substituído o relacionamento dos pais com os filhos. E hoje nós estamos na mesma situação. Não venha me dizer que a tua família é uma beleza, que você vai estar mentindo para você mesmo. Não venha me dizer que na tua família não acontece isso, porque você está mentindo para você mesmo. Não venha me dizer que na tua família tudo é amor e flores, porque você está enganando você mesmo. Está cheio de coisa lá escondida, das memórias ocultas. E o que você está hoje vivendo é isso, é o que foi colocado. São aquelas coisas ruins, cobertas, parecendo que é muito boa, mas na verdade é um espinho frio. E nós estamos assim vivendo no mundo. Pais, mães e filhos, estamos vivendo desse jeito. Disfarçado de família feliz, disfarçado de que está tudo bem, de que se ama, porque ninguém conta e não vai contar. E aí, quando isso acontece, a bruxa ficou felicíssima, né? Porque daí todo mundo doente, todo mundo mal, aí ela começou a vender os produtos dela para as pessoas, foi enganando as pessoas. Hoje o que nós vemos é isso, nós estamos vivendo nessa consequência. Por isso, só o Espírito Santo de Deus, para trazer para nós a libertação do que eu não sei. A libertação de todo espinho frio que eu recebi, eu nem entendi por quê. Eu não entendi porque minha mãe me rejeitou, por exemplo. Estou dando exemplos, tá? Eu nem entendi, porque ela nunca contou e não vai contar por que isso aconteceu. E aí eu vou ficar com aquele espinho me espinhando, me atacando, me furando, me causando mal. Gente, isso é o que acontece com todas as pessoas. Por isso que eu preciso da graça do Espírito Santo, que só Ele vai saber. E só Ele vai poder arrancar todo espinho que entrou na nossa carne. Todo que está escondido, eu não sei porquê. Se eu fico rezando só pelo problema, eu não tiro aquele espinho que entrou na minha vida. Então, o que eu convido você, nesse primeiro dia da campanha que nós estamos fazendo, comece rezando pelo que você não sabe. Aceite, porque nunca vão te contar toda rejeição que te passaram. Aceite todo espinho que te colocaram. E quem colocou não foi o vizinho, foi a tua própria família. Então você tem que reconhecer isso. Parar de querer acreditar na mentira e falar, não, minha família que fez isso. Mas o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, vai arrancar da minha vida isso. E eu vou ser transformado. Está entendendo? Pergunta para a pessoa, você entendeu aí? A nossa oração vai ser essa. Esta é a nossa oração. Essa é a campanha que nós vamos fazer. É preciso que o Senhor arranque, e eu acho que Ele não vai arrancar tudo em 7 semanas, sabe? Vai ser pouco. Mas se Ele arrancar cada semana um espinho, eu já estou feliz, tá? Porque já vai estar arrancando cada semana um espinho. Nós já vamos ficar felizes. Depois, mais para frente, a gente faz outra campanha. Entendeu a diferença de eu rezar pelo problema que eu estou passando? Por exemplo, tenho uma doença, tenho uma depressão, tenho uma tristeza. Estou rezando por aquilo? Não, eu tenho que rezar pelo que está lá atrás. Que nem foi eu que fiz, que foi coisa da minha família, que foi a história destrutiva, substituída pela mentira do saquinho lá disfarçado que o diabo fez. E eu estou vivendo desse jeito. Então,
Fala para a pessoa do lado, você tem que ser corajoso, tá? Porque quem não é corajoso não consegue nem enfrentar isso. Então, cutuca a pessoa aí e fala, seja corajoso. E enfrenta, que o Senhor vai te trazer grande libertação. Essa caixinha fechada da memória oculta, que eu não sei, ninguém vai me contar, e ninguém nunca vai falar, Senhor, porque é tão dolorido, vai curando, que fica oculto de todos. Vai agindo, Senhor. Mas o teu Espírito sabe todas as coisas. Vai curando, Senhor, o teu na profundeza do Espírito nosso Santo ser. Conhece o passado todo de todos. Vai curando. O teu Espírito Santo estava desde o início. Espírito o teu Santo, Espírito age Santo agora, sabe em nome de Jesus. Todas as coisas. E eu quero vos apresentar, Espírito Santo de Deus, toda essa história que está guardada nessas memórias ocultas. Eu não preciso saber, porque eu nunca vou saber, porque sempre vai ficar oculto para mim. Mas eu creio na ação do teu Espírito Vai Santo. pedindo para o Senhor tocar nas áreas ocultas que podem ter na sua vida. No mais oculto, vai no agindo, mais Espírito Santo. Do coração, pede a Deus que age. E pode trazer pede ao Espírito a Santo libertação e a cura necessária. Eu quero pedir, vai visitando vai, a geração dos meus pais, a geração dos meus avós, a geração dos meus bisavós. E que cada uma delas vá sendo liberta agora em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo vá tirando todo o mal que foi entrando, toda a destruição que foi entrando, quebrando as cadeias, vai quebrando rompendo todas as feridas ocultas, vai libertando tudo que é tudo oculto, aquilo que está gravado e que nós não temos conhecimento, nova, mas teu poder pode alcançar. Nova. Trazendo esperança, vai visitando todas as doenças que estão marcadas na nossa família. Amém. Essas doenças que nós temos aí, doenças hereditárias, doenças passadas de geração em geração, elas não começaram agora não. Elas vieram lá de trás nessas gerações. Vai libertando, e elas estão marcadas no nosso DNA. Vai restaurando, no nosso interior, nas nossas células. Mas nós queremos, Espírito Santo de Deus vai entrando agora e vai desfazendo, e vai libertando, e vai fazendo um DNA novo, DNA recuperado pelo Espírito Santo de Deus. Sim, que esse DNA seja renovado pelo Espírito Santo de Deus. Age, Senhor. Essas doenças sejam queimadas no sangue de Jesus. Libertas e agora, haja uma grande libertação. Porque nós pedimos, Senhor, que essa memória seja queimada. Essa memória precisa ser queimada pelo sangue de Jesus. Essa memória precisa ser liberta. Que o fogo do Espírito queime tudo agora que não te pertence em nós. E essas doenças e essas coisas marcadas, elas sejam libertas agora pelo poder do nome do sangue de Jesus. Faz, Senhor, a libertação. Age, Senhor, pede ao Senhor que vá agindo em tudo aquilo que é oculto, que você não sabe o que pedir, mas que Ele conhece todas as coisas. É o Espírito que conhece o que há no homem. É a palavra de Deus quem diz isso. Então pede que Ele vá lá nessas caixas fechadas para curar. Não importa se você tem memória ou lembrança, que Ele vá agindo agora. Pede para o Senhor: Senhor, eu abro a porta para você agir. Eu permito a tua ação. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Quando a gente está numa campanha,
ela não acontece só no momento que a gente está aqui. Ela, na verdade, quando a gente vem para a reunião, é o momento em que a graça de Deus, por estarmos todos juntos e todos clamando a Deus, abre um portal de bênção e de graça. No entanto, durante toda a semana a gente vai, na nossa oração pessoal, pegando pedaços. Então é muito importante que você não faça só da tua vida de oração este momento. Que você tenha os seus momentos diários, de acordo com a disponibilidade de cada um, e com a palavra vai deixando Deus agir. E preste atenção, porque o Espírito vai te trazer confirmações das coisas. Ele vai te mostrar coisas no dia a dia que você fala, opa, peraí, por que a pessoa falou isso? Por que aconteceu aquilo? Você vai observar e levar para a tua oração. Não é também para você reagir às coisas, mas para levar para a sua oração. Amém? Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.